Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada aqui comparecermos para o encontro semanal da família com Jesus. Um momento grandioso em nossa vida, porque nós levamos assim, através do Evangelho, harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos nossos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é do livro Vinho de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico, é a mensagem 179, palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sob o otimismo a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho, a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênçãos ou maldição para o caminho. As reflexões do Espírito Emmanuel em torno da passagem evangélica diz muito respeito a todos nós, porque quando a gente lê, que acabamos de ler, né? A gente aqui e acolá se identifica com erros que ainda estamos cometendo, porque somos invigilantes. São erros que vêm se materializando em nossa vida, que nós trazemos ao longo das nossas experiências reencarnatórias e que automaticamente surgem uma palavra de desalento, de desconforto, de crítica negativa, de maledicência, enfim. E a gente lê e vê quanto ainda temos o que ainda temos a vencer, a corrigir nós mesmos, porque, como diz, a palavra tem poder, assim como pode construir, consolar, pode também prejudicar e muito. Então, meus amigos, fizemos a nossa leitura preparatória e agora façamos a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, pedindo para que os guias venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas,
Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, trazendo os nossos corações ansiosos para implantar neles o vosso Evangelho. E que ele nos traga a paz, a fé, a força, a fortaleza que nós necessitamos em nossa caminhada terrena. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos no estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje o item é uma passagem evangélica, o item 8 desse capítulo. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. O registro de Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. É uma pequena passagem onde Jesus orienta os seus discípulos a irem divulgar a boa nova, anunciando a vinda do reino dos céus, mas faz uma observação, que eles não procurem os gentios, que eram os estrangeiros, e eram aqueles que ainda não tinham nenhuma noção espiritual acerca da vida espiritual. E que ele também não fosse às cidades samaritanas, porque os samaritanos, eles eram dissidentes dos judeus. Havia assim uma discordância entre a interpretação dos ensinamentos trazidos pelos profetas, e eles tinham uma forma própria de interpretar os ensinamentos que até então tinham sido divulgados, né? Então Jesus que eles não procurassem nem os gentios, nem os samaritanos. E por que isso? Primeiro porque os apóstolos ainda eram iniciantes na divulgação da doutrina. Muitos não tinham aquela firmeza, aquela convicção firme com relação ao que iam transmitir. E se fosse para os gentios, se fosse para os samaritanos, com certeza iriam ser hostilizados, poderia ocorrer atritos. E Jesus se preocupa nesse primeiro momento com as ovelhas, né, de Israel, as ovelhas desgarradas, vamos assim dizer. Os judeus, eles já tinham uma base espiritual, vamos assim dizer, porque já acreditavam na existência de um só Deus, sabiam dos ensinamentos transmitidos por Moisés, os profetas que ao longo do tempo vieram para fazer a orientação, para transmitir os valores espirituais, de modo que eles tinham uma base, por mínima que fosse, mas tinha uma base para que os ensinamentos de Jesus fossem ali acrescidos, né? Eles podiam estar desvinculados, desgarrados, mas eles já tinham tido acesso às leis divinas, né? As orientações das leis divinas, as orientações proféticas. Seria muito mais fácil. Jesus queria recuperar essas suas ovelhas, queria trazê-las de volta ao seu rebanho. E esse ensinamento de Jesus, bastante prudente, Kardec traz para a doutrina espírita, né? Ele coloca que assim como Jesus teve essa prudência, nós também devemos ser prudentes.
Porque é normal, natural, que alguma ideia nova que nos chega e que nós aceitamos, nós compreendemos, ficamos encantados, né? Nos fortalecemos, nós queiramos repassar para as outras pessoas, familiares, amigos, parentes. E ele diz exatamente isso aqui. Ele diz que devemos ter cuidado. Primeiro, devemos ter o cuidado de não querer impor as novas ideias, respeitar a forma de pensar do outro, as convicções do outro, a prática religiosa do outro, e ter cautela para chegarmos juntos daqueles que têm uma certa receptividade. Ele, inclusive, diz aqui, que nós anotamos, que devemos divulgar os ensinamentos àqueles que desejam conhecer ou que estejam passando por dificuldades sem entendê-las, mas respeitando as suas decisões de aceitá-las ou não, certo? Ele diz assim, aqueles que desejam, né, têm dúvidas, têm curiosidade, às vezes são alguém que está passando por dificuldades e não compreende aquele ensinamento, aquela orientação espírita. Aí sim, devemos chegar juntos, mas com muita serenidade, com muito respeito pelo pensar do outro, né? Porque o Espiritismo, ele veio divulgar, veio fortalecer os ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo, inclusive, é o Consolador prometido por Jesus. Jesus disse que enviaria o Consolador para lembrar os seus ensinamentos e para trazer outros, né? Então, a função do Espiritismo, o objetivo, é exatamente esse, a divulgação dos ensinamentos de Jesus, o combate ao materialismo, e não para tirar a pessoa de sua crença, de sua religião. Então, divulgar aos interessados ou aos necessitados os princípios espíritas é dever dos que perceberam o valor das suas respostas aos problemas da vida, a justiça e a sabedoria do Pai. Esse foi um registro que nós fizemos, nós achamos importante trazer para todos nós. E ele diz assim, que essa divulgação, ela deverá ser feita junto daqueles que demonstram interesse, visto que muitos não são preparados para essas verdades, por não haverem desenvolvido um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Ou seja, todos nós, como sendo filhos de Deus, compondo a humanidade da Terra, um dia nós vamos nos render voluntariamente às verdades divinas, a respeitar as escolhas do outro, as decisões do outro em relação, frente aos ensinamentos da vida maior, porque cada um vai compreender esses ensinamentos um dia. Se hoje está fechado, se hoje está numa religião altamente contraditória, interpretando os ensinamentos de Jesus de uma forma equivocada, mas nós temos um processo reencarnatório. E quando chegarmos na espiritualidade, seremos orientados, esclarecidos, e quando voltarmos em uma próxima encarnação, certamente iremos ter mais facilidade, porque Deus, em suas sábias leis,
de misericórdia, de amor a todos nós, nos conduz o seu rebanho a essa condição de conhecimento, de valores essenciais da vida, porque todos nós fomos criados para a perfeição e para a felicidade. Então, é uma breve reflexão, por isso nós trouxemos essas colocações que achamos em nossa pesquisa, e também tudo isso a gente encontra no comentário de Kardec, né? Porque depois do item da passagem evangélica, Kardec vem fazer o seu comentário, as suas reflexões em torno do que, trazendo para a realidade, trazendo para a doutrina espírita, o que essa repercussão dessa passagem, dessas palavras de Jesus, como nós podemos trazer para a doutrina espírita, né? Então, nós espíritas, por mais empolgados que sejamos, pelo maior desejo de levar a doutrina, o conhecimento espírita ao nosso semelhante, nós devemos ter muita cautela, muita prudência, muito discernimento, respeitar o nosso próximo em suas convicções, em sua crença, por mais absurdas que sejam, por mais contrárias aos ensinamentos de Jesus, mas devemos respeitar e procurar aquelas pessoas que estejam mais sensibilizadas, que tenham mais maturidade, sensibilidade para receberem os esclarecimentos, né? Então é preciso ver, observar até onde nós podemos chegar, porque às vezes uma atitude nossa pode fazer com que a pessoa tenha aversão à doutrina espírita. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, ela foi fazer um tratamento espiritual há muitos anos atrás, e no final o dirigente disse que ela precisava desenvolver a mediunidade, porque senão ela podia ficar até louca. E ela ficou muito doente, impressionada, apavorada com essas palavras. E ela nem tinha uma mediunidade ostensiva. Ela foi lá porque estava se sentindo debilitada energeticamente, recebendo assim, um envolvimento negativo, mas não tinha uma mediunidade. Ele poderia ter dito: nós estamos aqui à sua disposição, venha sempre que quiser, dá o livro dos Espíritos, o Evangelho para ela estudar, para ela ler, mas não. Ela ficou com uma aversão que não passava na frente de uma casa espírita. Então, é habilidade, como Jesus teve essa prudência, né, de orientar os seus apóstolos, os seus discípulos. É isso que nós precisamos desenvolver, porque todos nós, filhos de Deus, nós estamos em um processo evolutivo, e nesse processo evolutivo de aprendizado, em que vamos superando as nossas dificuldades, em que nós vamos vencendo as nossas imperfeições, vamos adquirindo conhecimentos libertadores, um dia, com certeza, amadurecidos, esses ensinamentos da vida maior chegarão a todos nós. Nós já tivemos experiências em vidas passadas e tudo isso fica dentro da gente, né? Em nossa mente, em nossa consciência. E tudo vai se associando, tudo vai sendo assimilado e vai brotando à medida em que vamos amadurecendo. Isso vai surgindo, é tanto que pessoas tinham dificuldade enorme para compreenderem os ensinamentos de Jesus. E olha que nós somos cristãos há muito tempo, viemos de escolas cristãs, e tem ensinamentos que a gente tem dificuldade de compreender, de trazer para o nosso cotidiano. É a sensibilidade, a maturidade do nosso ser, né?
E falando da doutrina espírita, mais ainda. Às vezes a pessoa está estudando nas fileiras espíritas há muito tempo, mas tem dificuldade de aceitar, de compreender certos conceitos, né? E quanto outros, né, tem uma facilidade imensa. Diz que Bezerra de Menezes, quando encontrou o Livro dos Espíritos, eu acho que no ônibus, ele começou a ler, começou a sentir que já sabia daquilo tudo. Já compreendia, já sabia, ele tinha conhecimento. Ele trazia das experiências anteriores, né? E trazia da espiritualidade, onde a gente dá continuidade aos estudos, né? E o espírito elevadíssimo, né? Ele já tinha todo o acervo, todo o conhecimento. A gente às vezes, quando lê uma coisa, na doutrina mesmo, nos ensinamentos, a gente diz, mas é isso mesmo. A gente encontra logo lógica. Já em outros aspectos existe uma dificuldade. Então, trazer essa prudência de Jesus para a nossa prática é realmente uma reflexão maravilhosa de Kardec, nos advertindo para termos como espíritas essa prudência, né? Esse cuidado, essa delicadeza com essa doutrina consoladora, essa doutrina libertadora. De modo, meus irmãos, que fica a mensagem, a reflexão de Kardec é muito elucidativa, né? Após a passagem evangélica. E assim, vamos agora nos preparar para as nossas rogativas, nossas vibrações. Elevar nossos pensamentos a Deus Pai. Senhor meu Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pela implementação da justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo leve luz aos lares. Pela reconciliação e entendimento com todos aqueles que nos sintonizam conosco, rogamos pela saúde, recuperação e cura de familiares, parentes e amigos que estão doentes, que estão enfermos. Rogamos por todos os nossos irmãos sofredores nos dois planos da vida, para que a luz da consolação chegue aos seus corações. Pedimos, Senhor, por cada um de nós, por nossa família, por nossos familiares. Passamos agora um breve silêncio para fazermos as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas. Derramai sobre todos nós as vossas bênçãos balsamizantes, que elas nos envolvam, diluindo as energias negativas, refazendo as nossas forças, reequilibrando os nossos centros vitais, para que possamos buscar a paz, o entendimento, a fé, a esperança e a caridade. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas.
Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos assim o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar em breve.